Alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a esta aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e nesta aula vamos observar o que nós iremos trabalhar. Vamos trabalhar juntos. Observem aí, o nosso objeto de conhecimento vai ser o objeto de conhecimento conhecido como humor, esse efeito de sentido. E o nosso título será: qual é a graça disso? Então, vamos juntos para esta aula. É bastante provável que você já tenha vivenciado uma situação parecida como essa que nós vamos observar agora. Não, cara, essa piada é muito boa, você precisa ver. Piada. Escuta aí, tinha um casal de namorados, né? Tava namorando numa praça e tal, aí o cara olhou pra namorada dele e disse assim: amor, meu aniversário tá chegando, o que você vai me dar? Aí a namorada olhou: tá vendo aquele conversível ali? Aí ele: não acredito que esse carro que você vai me dar e tal. Ela: eu vou te dar uma bicicleta daquela cor. Muito boa essa piada, muito boa. Ai, meu Deus. Qual é a graça disso? Na situação que nós acabamos de observar e de vivenciar, nós observamos 3 amigos conversando. Uma delas conta uma piada para os outros. 2 acham muita graça e a terceira não acha tanta graça assim e pergunta: qual é a graça disso? Isso acontece porque cada pessoa tem uma maneira particular de achar as coisas engraçadas. Aquilo que é engraçado para alguém pode não ser para outra pessoa. Isso porque cada pessoa vivenciou experiências diferentes e enxerga o mundo de maneira muito particular. Dito isso, é importante sabermos que existem textos que são elaborados com o objetivo, com a intenção de fazer rir, ainda que quando você leia, você não ache graça. Vamos ver como isso acontece? Nosso primeiro passo, então, vai ser entender o que o termo humor significa. Para isso, buscamos a ajuda de um dicionário. O termo humor vai ser aquilo que nós chamamos de um substantivo masculino. E na Grécia Antiga, lá na Antiguidade, era um conceito que tinha relação com a questão da fisiologia humana e poderia significar os líquidos que o corpo humano expelia. Há um outro sentido ainda que continuava associando o humor à questão corporal, fisiológica e assim por diante. Porém, o humor, o sentido desse termo vai mais além e pode justamente significar o estado de espírito de uma pessoa. E nesse sentido, pode ser que uma pessoa esteja de bom humor quando está com uma atitude positiva diante das coisas, mas pode significar também um mau humor quando está com uma atitude negativa diante das coisas. Além disso, o humor, aí sim, esse conceito, essa ideia que nós associamos tão frequentemente no nosso cotidiano, pode ser essa tendência para a comicidade. E, por fim, o humor também pode ser uma forma inteligente de se expressar sobre qualquer fato ou situação do nosso cotidiano. Então, nós podemos perceber que, quando nós falamos de humor, nós podemos até querer que sempre seja algo que nos faça rir com muita frequência ou com muita facilidade. Porém, quando estamos falando de texto e análise de texto, nós estamos querendo buscar aquilo que é capaz de gerar o efeito de humor em um texto. Lembram-se disso? A intenção de fazer rir, a intenção de gerar o efeito de humor. E é isso que nós vamos observar a partir de agora. A primeira forma como vamos observar em que o humor textual pode ser constituído é justamente a incoerência e a quebra da expectativa. Nesse caso, a gente tem que entender que a coerência tem justamente a ver com a normalidade da nossa vida. Assim sendo, a incoerência vai ser aquilo que não está de acordo com essa dita normalidade. No caso de constituir efeitos de humor a partir desse processo, nós vamos observar que a incoerência vai acabar nos mostrando, nos conduzindo àquilo que nós chamamos de quebra de expectativa. Ou seja, o texto vai sendo construído de uma maneira que nós esperamos que algo aconteça. Porém, o que acontece é justamente o oposto. E assim vai gerar um efeito de humor.
É o que a gente vê no exemplo a seguir. Vamos observar que nós temos um meme, um gênero textual muito presente no nosso cotidiano, especialmente nas redes sociais. Nós vamos observar o seguinte, ele tem duas partes. Na primeira parte, nós vemos uma atitude positiva da nossa personagem, não é mesmo? Em que ele observa aí, vamos lutar para defender a fauna e a flora amazônicas. Porém, na parte de baixo, o que a gente observa é justamente uma atitude contrária. A pessoa com um certo sinal de rejeição em relação aos animais, plantas e à floresta. Então, nota que quando a gente observa a primeira parte do meme, nós criamos uma expectativa, que é quebrada quando observamos a segunda parte do meme. Então, a gente vê que neste meme, você pode não ter achado graça, mas existe nele a intenção de constituir humor por esse processo que nós chamamos de quebra de expectativa. Além disso, nós vamos observar que temos a questão da ambiguidade, né? Nesse tipo de texto, a gente vai observar que existe alguma palavra, alguma expressão ou mesmo frase que pode, dentro daquele contexto, assumir dois sentidos. É o que a gente tem no exemplo a seguir. Observe o diálogo entre duas pessoas. Não use esta roupa para entrar na minha casa de novo. Ela é inadequada. Aí a pessoa responde, não uso minhas roupas caras para entrar nessa casa de novo. Ela é inadequada. No caso desse diálogo, o efeito de humor pode surgir a partir da ambiguidade em relação ao pronome ela, que na primeira fala vai se referir à questão da roupa da pessoa e na segunda fala vai se referir justamente ao próprio ambiente, à própria casa. E aí isso pode demonstrar para nós, exatamente os valores que cada uma das pessoas tem em relação à vida, em relação ao contexto, em relação à própria roupa que se pode ou não usar em algum ambiente. Por fim, nós vamos observar que temos também o exagero como situação que pode nos ajudar a constituir o efeito de humor. E o exagero é tecnicamente chamado de hipérbole e vai se caracterizar justamente por apresentar situações que vão extrapolar aquilo que nós possamos considerar coisas normais. É o exemplo desta charge. Observe que nós temos um texto que é completamente não verbal. E nessa charge nós observamos exatamente a questão do lucro consumindo a vegetação, o meio ambiente, o pássaro fugindo disso e formando o cifrão, que é justamente o símbolo do dinheiro. É claro que temos aí um exagero. A própria charge é um gênero textual que costuma trazer esse exagero na sua composição e demonstra também a opinião de quem elaborou esse texto. Então, pessoal, agora que nós já compreendemos e observamos maneiras diferentes de elaborar um texto com a intenção de fazer rir, com a intenção de gerar o efeito de sentido de humor, nós também podemos entender o humor como um processo, como um mecanismo que é capaz de gerar uma argumentação. Ou seja, diante de situações cotidianas variadas, de contextos variados, eu posso usar o humor como um processo para expor a minha opinião. Como assim, professora? Ora, a partir do mecanismo que eu escolho para gerar o efeito de humor, eu posso expor a minha opinião, como nós observamos na charge, como nós observamos no meme. Nós podemos, então, deixar claro que, socialmente, as pessoas até tenham a intenção de, por exemplo, defender a natureza, mas essa intenção não vai adiante. Ou seja, nós podemos, através do mecanismo de humor, tecer críticas sociais e analisar criticamente situações cotidianas, certo? Então, agora que nós compreendemos o que o humor textual significa e entendemos que, se nem sempre eu dei risada daquele texto, mas eu tenho que entender o mecanismo que está por trás dele. Agora nós vamos colocar isso em prática com o nosso Aplicando. Então, pessoal, essas questões de efeito de sentido, de humor, são normalmente cobradas de nós da seguinte maneira em avaliações. Leia a piada abaixo.
O ladrão entra numa joalheria e rouba todas as joias da loja. Guarda tudo numa mala e, para disfarçar, coloca roupas em cima. Sai correndo para um beco onde encontra um amigo que pergunta: "E aí, tudo jóia?" "Que nada, metade é roupa." E aí, nesse trecho, nessa primeira tela da nossa questão, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que esse texto de base é uma piada, que já é um gênero textual que deve estar no nosso radar quando se trata de construção de efeito de humor, de intenção de fazer rir, tá bom? E também a expressão tudo jóia, tá bom? E vamos ver por que devemos estar com esses elementos destacados? Olha aí então a nossa questão. Na frase "e aí, tudo jóia?", a expressão destacada apresenta ambiguidade, gerando um efeito de humor que resulta no fato de. Então, notem que o nosso enunciado aí de questão nos afirma que o efeito de sentido de humor é gerado por ambiguidade e que é a expressão tudo jóia e que isso vai resultar em uma situação, não é? Então, vamos ver quais são as nossas opções. Olhem aí. Letra A mala conter joias? Letra B, o ladrão não entender a pergunta? Letra C, a mala conter roupas? Ou letra D, o amigo não conhecer o conteúdo da mala? Então vamos voltar ao nosso texto? Vamos lá. Lembremos, é uma piada, tem um efeito de humor aí, embora você talvez não tenha rido ao ler essa piada. E a expressão tudo jóia é realmente a fonte desse processo de humor, né? Essa ambiguidade que ela possui. Então, olhem só. Vamos então observar qual é o nosso gabarito? Vamos lá então, vamos adiante. Então, como nosso gabarito, nós vamos observar o seguinte, olhem só. Nós vamos ter aqui novamente a repetição das nossas questões que estão aqui para nós e o nosso gabarito será exatamente a letra B. O ladrão não entende a pergunta, então a ambiguidade acaba por fazer com que o ladrão não entenda a pergunta e dê uma resposta inesperada, inadequada para aquilo que nós tínhamos em mente para a sequência do texto, certo? E aí então, vamos ao nosso comentário diante da questão, correto? Vamos lá então. Arrumando, organizando tudo que nós conversamos aqui com vocês, tá bom? Olhem só. Nós tínhamos justamente uma situação em que essa expressão "e aí, tudo jóia?" pode justamente ter dois sentidos nesse contexto. E é nesse contexto que ela tem dois sentidos, tá bom? O sentido de tudo bem, que é esse sentido que nós podemos dizer aí que é um sentido usual, corriqueiro, informal, e o sentido de ser literalmente um volume corporal da pessoa ser todo composto por joias, certo, pessoal? Então, nós podemos justamente dizer que tal ambiguidade é o mecanismo no qual o humor do texto está assentado, né? E que determina a resposta possivelmente engraçada do nosso personagem, que aí é o ladrão. Certo, pessoal? Então, agora que nós compreendemos como esse efeito de humor pode ser cobrado em questões, é hora das nossas considerações finais. Então, pessoal, nesta aula nós estudamos e aprendemos sobre o conceito de humor. Inicialmente, nós aprendemos que o humor pode ter diferentes sentidos. Vamos relembrar? Então, nós aprendemos que o humor pode significar o estado de espírito de uma pessoa, o bom humor e o mau humor. O humor também pode, em situações específicas, significar essa tendência para a comicidade, para aquilo que é muito engraçado. Mas também o humor pode ser uma forma de expressão crítica a respeito de diferentes fatos do cotidiano, diferentes contextos. E aí, a partir deste último tópico, nós então desenvolvemos a aula para identificarmos algumas formas como o humor pode ser constituído em textos. Nesse sentido, então a gente aprendeu que podemos construir o efeito de humor a partir da incoerência, que vai nos trazer situações que fogem da nossa normalidade
e nos levam a uma quebra de expectativa. Também entendemos que o humor pode ser construído através de situações que são extremamente exageradas, fora também do nosso comum. E, por fim, também aprendemos que a ambiguidade de termos, palavras e expressões do nosso texto pode ser o nosso mecanismo a partir do qual o humor pode ser constituído. E nós temos um lembrete para vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso endereço é @contraturnodigital e de também se inscrever no nosso canal no YouTube. Eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima situação. Até lá! Tchau, tchau!